Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos, antes de entrar especificamente, galera, nos crimes em espécie, quais são os crimes previstos pela nossa legislação, quais são as condutas que são consideradas como sendo comportamentos proibidos pelo legislador, a gente vai fazer uma revisãozinha lá sobre a parte geral do Código Penal, a gente vai ver os principais pontos sobre a teoria geral do delito, para a gente ficar aí mais ferramentado, para a gente relembrar os principais conceitos e aplicar esses principais conceitos aí no estudo, né, vinculado aos crimes em espécie. Tá, galera? Então a gente vai fazer esse exercício de revisão hoje, tá? Retomar os principais conceitos da parte geral do Código Penal, especialmente da teoria geral do delito, tá? Olha só, antes de qualquer coisa, antes da gente retomar conceitos dogmáticos, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para a gente ver como que se estrutura, tá? O Código Penal. É muito importante a gente ter esse conhecimento, é muito importante a gente ter esse contato com a legislação. Às vezes a gente pode estudar por doutrina, às vezes a gente pode assistir a aula, mas nada substitui, galera. Isso é uma concepção que eu tenho hoje como professor de cursinho, como professor da OAB, como professor universitário, nada substitui o estudo da legislação, da lei fria. É chato, é difícil, ele cansa, mas ele é fundamental. Conhecer a legislação, já ter botado os olhos na legislação, é algo insubstituível, é algo muito importante, especialmente para quem quer fazer concurso. Para quem quer fazer concurso, muitas vezes nos são cobrados conhecimentos vinculados à estrita disposição legal, ou seja, a letra fria da lei. Colocam lá uma frase, que é uma frase de um artigo de lei, e nos perguntam se é certo ou se é errado. Então, quanto mais a gente conhecer, quanto mais afinidade a gente tiver com a legislação pura e simples, melhor, mais fácil, mais acostumado com esse tipo de questão, mais fácil vai ser para a gente, tá? Então, vamos para a gente conhecer, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Ó, galera, esse é o nosso Código Penal, tá? Deixa eu aumentar ele um pouquinho aqui. Esse é o nosso Código Penal. É fácil acessar ele, bota ali Código Penal no Google, entra no site do Planalto, o site do Planalto já vai abrir essa tela aqui, e essa tela tem tudo que a gente precisa saber de disposição penal da parte geral e da parte especial. Mas a gente não pode esquecer também que existe o que se chama de leis penais especiais ou leis extravagantes. As leis extravagantes, a legislação especial, ela versa também sobre vários pontos relevantes, sobre vários pontos importantes do direito penal que não estão no Código Penal. Então, por exemplo, se a gente pensar, eu falei para vocês, né? A parte especial fala sobre os crimes. Então, antes da gente revisar aqui, vamos pular lá. Entrei na parte especial, começa no artigo 121. Fala sobre os crimes. Só que todos os crimes estão previstos no Código Penal, eu vou encontrar todos os crimes que o legislador, todas as condutas que o legislador entendeu como sendo dotadas de dignidade penal, ou seja, como sendo necessária a atribuição do rótulo de crime no Código Penal, a partir daqui do artigo 121 até o artigo, acho que é o 359, o último, tem A, B, C, 359H, todos os crimes estão aqui entre o artigo 121 e o artigo 359H do Código Penal? Não, galera, quer ver? Olha só. Vamos tentar procurar aqui, crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Eu achei aqui uma disposição no artigo 83, que fala sobre o livramento condicional, não é o crime de tráfico, ainda ó, sobre o livramento condicional. Achei o tráfico de pessoas no artigo 149A, mas a gente está procurando o tráfico ilícito de entorpecentes, esse crime que a gente está procurando. Ó, também não sigo aqui no tráfico de pessoas, mais para frente, lenocínio e tráfico de pessoas, no capítulo 5º do título, que título é esse? Capítulo 5º do título 6º do Código Penal, da parte especial do Código Penal, tráfico internacional de pessoa para fins de exploração, que está revogado, artigo 231, tráfico de influência, um crime contra a administração pública,
tráfico de influência em transação comercial internacional. Então, percebam, eu procurei aqui junto com vocês o crime de tráfico ilícito de entorpecentes no Código Penal e não encontrei. Por que que a gente está fazendo isso? Para entender que tem muita coisa que nos importa no direito penal que está fora do Código Penal. Tá, Felipe, se está fora do Código Penal, o crime de tráfico, onde é que está? Está lá nas leis especiais. Aqui, ó, vamos agora procurar a Lei 11.343. Lei 11.343. Isso não está no Código Penal, tá, galera? Uma lei especial, 11.343, de 23 de agosto de 2006. O que que essa lei fez? Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, define crimes e dá outras providências. Então, a gente examinou todo o Código Penal atrás do crime de tráfico e não encontrou. Significa que tráfico não é crime? Claro que não. Tráfico é crime, só que ele está criminalizado não no Código Penal, mas sim numa lei especial, especificamente a Lei 11.343. Então, vamos procurar aqui, ó, tráfico. A gente vai achar várias disposições, ó. Estamos procurando pelo tipo penal. A gente começa a ficar quente, ó. Capítulo 2º da Lei dos Crimes. Por fim, a gente chega no artigo 33, que é o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Olha que, embora não tenha aqui o nome em iuris, ali em cima, como tem no homicídio, por exemplo, homicídio simples, embora não tenha escrito aqui tráfico, ainda assim, o artigo 33 é o que criminaliza o comércio de transporte, a exposição à venda, a, a manutenção, enfim, de substâncias entorpecentes, tá? Então, olha o que nos diz aqui o artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, galera, esse artigo 33 da Lei 11.343 é o artigo que criminaliza a conduta de tráfico ilícito de entorpecentes. Um detalhe importante, a gente está fazendo uma revisão geral aqui, mas eu vou aproveitar para já dar algumas dicas importantes para vocês também sobre os crimes em espécie, tá? Uma dica importante sobre o tráfico. Olha só, a legislação nos diz que o crime se configura quando o sujeito importa, exporta, remete, enfim, entrega para terceiros drogas, ainda que gratuitamente. Então, eu não preciso ter objetivo comercial, eu não preciso ter intenção de lucro para cometer o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Tá, galera? Vamos dar uma olhada em outra lei aqui, ó. Olha só. A gente ouve falar bastante também da Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha é uma lei especial e é essa aqui, 11.340, também de 2006. Então, a Maria da Penha, proteção oferecida às mulheres pela Lei Maria da Penha, não está no Código Penal, está na Lei 11.340. Ainda, a gente pode falar sobre os crimes ambientais. Existem vários crimes ambientais hoje em dia, né? E eles não estão no Código Penal, eles estão na Lei 9605. Vamos ver se a gente acha os crimes aqui, ó. Cadê? A ação do processo penal, crimes contra o meio ambiente. Os crimes contra o meio ambiente estão na Lei 9605 e não no Código Penal. Então, temos aqui os crimes contra a fauna, mais para frente a gente tem os crimes contra a flora, e, vamos ver se temos mais algum, depois os crimes de poluição e outros crimes ambientais. Crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. Vocês sabiam que o pichamento é crime, galera? Pichação é crime? Artigo 65, ó. Pichar ou, por outro meio, conspurcar edificação ou monumento urbano. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 1º.
Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Então, a pena é mais alta, ó. 3 meses a 1 ano para figura simples. O que é isso aqui? Vamos estudar a estrutura desse tipo penal. A gente tem o caput, que fala o crime, o tipo penal. Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano. E aí nós temos o preceito secundário do tipo penal, que é a pena. A pena é detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Mas o parágrafo 1º, ele estabelece um comportamento que tem uma pena mais alta, ó. Seja a pena mínima, que não é mais 3, agora é 6. Não, e a pena alta e a pena máxima fica igual. Tá? Então, na verdade, a única coisa que aumenta aqui é a pena mínima. Nós estamos diante de uma figura qualificada. Quando o legislador modifica os limites de apenamento mínimo e máximo, nós estamos diante de uma figura qualificada, forma qualificada do delito, tá? Parágrafo 2º, para a gente não deixar passar em branco, vamos dar uma olhadinha. Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado, e, no caso de bem público, com autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico ou artístico. Galera, então aqui, ó, nós já vimos o Código Penal, que tem o artigo especificamente sobre os crimes, né, a parte especial. Tem lá do artigo 121 até o artigo 359-H. Vimos a Lei 11.343, que criminaliza, dentre várias outras condutas, né, galera, o crime de tráfico, ilícito de entorpecentes. E até antes da gente passar para as outras leis e para o segmento da nossa conversa, deixa eu perguntar para vocês. O que vocês acham? O uso de drogas é crime ou não é? Você ter drogas para consumo próprio é crime ou não é? O que vocês acham, galera? Porte de drogas para consumo próprio. Você tem drogas, mas você não vai entregar para ninguém, você não vai dar para ninguém, você vai fazer uso. Essa conduta é uma conduta criminosa ou é uma conduta liberada, lícita? Galera, essa conduta é uma conduta criminosa. Está prevista o seu caráter criminoso no artigo 28 do Código, da Lei 11.343. Embora haja discussão sobre isso no STF, tá? O STF está para decidir, não sabe quando, a constitucionalidade dessa criminalização. Então, o STF em algum momento vai dizer se esse artigo aqui, o 28, ele é um artigo constitucional, se o legislador poderia criminalizar essa conduta de você ter drogas para consumo próprio, ou se isso fere o princípio da lesividade. O que é o princípio da lesividade? O princípio da lesividade indica que o direito penal somente pode punir condutas que violem bens jurídicos, e bens jurídicos de terceiros. Eu não posso, por exemplo, a autolesão não é punida no direito penal por conta disso. Eu não posso ser punido criminalmente por me machucar. Por quê? Porque eu não estou lesionando ou causando risco a nenhum bem jurídico de um terceiro. Se eu me dou um soco, me dou um tapa, isso ofende somente a minha integridade física. E só. Então, eu não posso responder por lesão corporal de mim mesmo. Claro, se eventualmente eu me lesiono propositalmente para fins de enganar um seguro ou enganar a Previdência, aí tudo bem, eu estou diante de um crime de estelionato, provavelmente. Mas é porque a intenção é causar um dano ao patrimônio de outra pessoa, jurídico ou físico, e não a intenção é causar pura e simplesmente dano à minha integridade física. Então, vamos dar uma olhadinha aqui ao artigo 28. O artigo 28 é bem interessante, da Lei 11.343, a Lei de Drogas. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Então, percebam, ó, o artigo 28
está inserido aqui no capítulo 3º dos crimes e das penas. Mas, uma questão muito, 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 muito importante sobre o artigo 28. Olha só, o artigo 33, que é o crime de tráfico que a gente viu, está submetido a uma pena de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 de multa. Então, o cara que comete o crime de tráfico está sujeito ali a uma pena de 5, pena mínima, até 15, pena máxima. O parágrafo 4º permite, se o cara for primário, não se dedicar a organizações criminosas, etc., etc., permite que a pena seja diminuída, de 1/6 até 2/3. Mas fato é que a previsão de apenamento para o crime de tráfico é 5 a 15 anos. Agora, qual é a pena prevista para a conduta de portar droga para consumo próprio, que é o 28? Ó, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Quais são as penas? Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então vejam, galera, as penas que o legislador estabeleceu para quem for flagrado com droga para consumo pessoal não são penas privativas de liberdade. Então, é um crime. Aqui há alguma discussão sobre precisamente a natureza jurídica, tá? Da infração, mas se entende majoritariamente que sim, é um crime, mas é um crime que não está sujeito à pena de prisão. Então você comete essa infração penal, mas não pode ser presa. O juiz vai impor a você alguma dessas medidas. A advertência sobre os efeitos das drogas. Filhão, tu não sabe que isso aí vai te deixar meio lesado, vai te deixar lelé da cuca, vai te deixar malzinho, não pode usar droga. Ou prestação de serviço à comunidade, o sujeito vai ter que, sei lá, prestar algum serviço para alguma entidade que vai ser determinada pelo juízo que aplicar a pena, ou uma medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, agora você vai assistir um ciclo de palestras sobre os malefícios causados pelo consumo de drogas, tá? Essas são as penas. E aí a gente pode ficar se perguntando, tá, e se o cara submetido a uma dessas penas, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade, deixa de comparecer, o que tu acha? Pode ser, desculpa, pode ser convertida essa prestação de serviços à comunidade em pena privativa de liberdade? Pode o juiz converter essa pena de prestação de serviço à comunidade em uma pena privativa de liberdade? O que vocês acham? Não pode, galera. Especificamente, temos previsão sobre isso no parágrafo 6º, ó, para a garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos 1, 2 e 3, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente à admoestação verbal e multa. Então, se o sujeito não cumpre as medidas determinadas pelo juiz, o que pode acontecer? Admoestação verbal, o juiz pode dar uma bronca no cara ou impor a ele uma multa, tá? Então, se nos perguntarem, a gente já fica com essa informação. Não cumprida a medida imposta pelo juízo, é possível a conversão dessa medida em pena privativa de liberdade? A gente sabe que a resposta é negativa, não pode. O que pode o juiz fazer, de acordo com o parágrafo 6º, é submetê-lo, o sujeito, à admoestação verbal ou à multa. Tá, galerinha? Show! Artigo 28 e o artigo 33 da Lei de Drogas são os artigos mais importantes, tá? São os artigos mais relevantes para a gente. Depois aqui a gente viu a Maria da Penha. A Maria da Penha, se eu não me engano, ela tem só uma infração penal, ela não prevê crime, ela prevê vários mecanismos de proteção para a mulher, vários mecanismos de proteção para a mulher em situação de vulnerabilidade. Tá, galera? Aqui é o crime que surgiu, a Lei Maria da Penha, ela é de 2006. Então, ela, quando foi sancionada,
trouxe consigo várias formas de proteção para a mulher, vários conceitos sobre violência doméstica, sobre vulnerabilidade, sobre hipossuficiência, estabeleceu várias medidas protetivas, são medidas que protegem a mulher que está nessa situação de vulnerabilidade, que está nessa situação de violência. E quais são essas medidas protetivas? Tem várias, ó, por exemplo, aqui, temos as medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, no artigo 22, como, por exemplo, suspensão da posse de armas ou do porte de armas, afastamento do lar, proibição de determinadas condutas, como, por exemplo, aproximação ou contato com a ofendida, com a vítima, com seus familiares, proibição de frequentar determinados lugares, restrição, suspensão de visitas, prestação de alimentos provisórios, etc, etc. E temos outras medidas direcionadas aí no artigo 23 à ofendida. Quem é ofendida é a vítima. Então, por exemplo, o juiz pode encaminhar o ofendido e seus dependentes a um programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento, determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, depois de ter afastado do lar o agressor, etc, etc. Eu estou dizendo isso por quê? Porque a nossa Lei Maria da Penha ela não tinha crimes. Em 2018, se criou um crime, que é o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, que está previsto aqui no artigo 24A. Tá? Então, é uma lei muito importante, uma lei muito relevante, uma lei que tem um peso muito forte no nosso ordenamento jurídico, ela rompeu vários paradigmas, ela auxiliou muita gente, só que ela não tinha nenhuma previsão de crime, tá? Agora, em 2018, foi inserido o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, do artigo 24A, que diz o seguinte: descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei, pena de 3 meses a 2 anos de detenção. Vamos ver os parágrafos aqui. Parágrafo 1º, a configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Então, as medidas protetivas podem ser deferidas por um juiz civil ou por um juiz criminal. Parágrafo 2º, na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. E o parágrafo 3º, o disposto nesse artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Tá, galera? Vimos também aqui a lei dos crimes ambientais, tem várias disposições administrativas, cíveis, no final da lei fala sobre os crimes ambientais, e como essas leis, existem várias outras. Tem a lei dos crimes contra a ordem tributária, a lei dos crimes de colarinho branco, tem a lei de lavagem de dinheiro, tem o Estatuto do Desarmamento, tem a lei do racismo, várias leis que a gente poderia ficar conversando sobre aqui, que não estão no Código Penal, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria que vocês entendessem, tá, galera? Então, a gente retoma aqui para o nosso passeio no Código Penal. Começamos com a parte geral, né, da aplicação da lei penal, e lembrando que, quando a gente se refere sobre parte geral, a gente está falando sobre normas direcionadas à generalidade das condutas, ou seja, quando a gente estuda a parte geral do Código Penal, a gente vê normas gerais que podem ser aplicadas a todo e qualquer crime, enquanto na parte especial a gente verifica especificamente quais são os crimes existentes, tá? E as normas vinculadas aí especificamente aos crimes existentes, tá? Então a gente começa aqui primeiro sobre a aplicação da lei penal, você já deve ter estudado. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal, é o princípio da legalidade. Nós não podemos ser responsabilizados por uma conduta sem que essa conduta tenha uma criminalização anterior a quando eu cometi esse comportamento. Como assim, Felipe? Por exemplo, se agora na frente de vocês aqui eu resolvo cuspir no chão. Sei lá, tô conversando e tal, babá, me empolgo, me irrito, pum, cuspo no chão. Isso hoje não é crime. Não existe nenhuma conduta criminalizando, nenhuma lei, perdão, criminalizando esse tipo de comportamento. É um comportamento que pode ser imoral, antiético, feio, repreensível, mas não é um comportamento criminoso. Se amanhã o legislador criminaliza esse comportamento,
agora é crime cuspir no chão. Vou considerar como sendo criminosa essa conduta. Eu, que hoje cuspi no chão, posso ser responsabilizado? Eu cuspi no chão hoje, amanhã, o legislador criou o crime de cusparada no chão. Posso ser responsabilizado pela minha conduta hoje, se amanhã foi criado o tipo penal? Galera, não é possível essa responsabilização criminal. Por quê? Anterioridade da lei penal. Ó. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. E também, a lei penal ela não retroage para prejudicar o réu. A lei penal ela só vai voltar atrás se for para beneficiar o réu. Então, a gente pode imaginar um outro exemplo. Vamos imaginar que hoje é crime furtar. E eu pego e furto uma caneta de vocês. Furto é subtrair coisa alheia móvel. Eu furto um objeto de vocês. Vocês estão rateando ali, eu pego o telefone, boto no bolso e saio. Crime de furto. Amanhã, o legislador revoga o artigo 155 do Código Penal. O legislador revoga o crime de furto. Amanhã não é mais crime a conduta de subtrair para ser ou para outra em coisa alheia móvel. Nesse caso, eu posso ser responsabilizado? Hoje eu furtei, amanhã o legislador revogou o tipo penal de furto. Não, galera, eu não posso ser responsabilizado. Por quê? Porque a abolício crimes, que é essa conduta do legislador de tornar atípica uma conduta que antes era típica, ela retroage. Então, mesmo que eu já tenha sido, nesse caso, eu não fui nem processado, nem deu tempo, mas mesmo que eu já tenha sido condenado com uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, em relação à qual não cabe mais recurso, eu não posso ser responsabilizado. Olha só, o que nos diz aqui o artigo 2º, ó. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, mesmo que não fosse a abolício crimes, digamos que tenha sido uma lei que, ao invés de descriminalizar a conduta do furto, diminuísse a pena, reduzisse a pena pela metade. Eu poderia ser beneficiado também por essa lei, porque é uma lei posterior que favorece o agente. Tá, galera? Vamos, ó, só para a gente ter uma noção geral aqui do Código Penal, tá? Eu sei que vocês já estudaram isso tudo, mas eu vou enfatizar, vou reiterar, vou relembrar aqui os pontos mais importantes para a gente chegar afiadinho no nosso estudo dos crimes em espécie. Então, lei penal no tempo, lei excepcional temporária, isso aqui é bem importante para concurso, para OAB. Na época perguntavam bastante. Olha o que diz o artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Então, a lei excepcional ou a lei temporária, também são chamadas de leis intermitentes, elas excepcionam essa regra geral da lei posterior favorecer. Por quê? Elas têm um critério específico que se chama de ultratividade. Ou seja, se eu cometo um crime na vigência de uma lei excepcional ou na vigência de uma lei temporária, mesmo que essa lei perca o seu efeito, mesmo que essa lei não esteja mais vigente no ordenamento jurídico, eu ainda assim vou ser responsabilizado. Então, por exemplo, um exemplo de lei temporária foi a Lei Geral da Copa. A Lei Geral da Copa criou lá várias condutas, vários comportamentos delitivos. Vamos ver se a gente acha ela aqui, ó. Se a gente acha algum crime. Lei 12.663. Essa lei dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações, à Copa do Mundo e aos eventos relacionados.
Então, essa lei, ela não está abrindo aqui para mim, mas essa lei estabeleceu várias definições, galera. Inclusive, criou alguns comportamentos delitivos. Ela é uma lei temporária. Se eu cometer algum crime previsto nessa legislação, digamos assim, que eu cometa o crime um dia antes de encerrar a vigência da Lei Geral da Copa. Então, eu esperei chegar no último dia e, pum, cometi o crime. Eu posso ser responsabilizado? Sim ou não? Posso. Tá, mas espera aí, a lei perdeu, a lei não, amanhã ela já não existe mais. Sim, mas é que essa é uma lei intermitente. E as leis intermitentes, excepcionais ou temporárias, elas têm um regramento distinto. Olha o parágrafo 3º, o artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Então, o cara vai ser responsabilizado, mesmo que ela não esteja mais vigendo a lei excepcional ou a lei temporária. Tá, galera? Aqui. Olha só. Depois eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a teoria geral do delito. Vocês, deixa eu voltar aqui. Vocês lembram que para uma conduta se tornar uma conduta delituosa, é necessário o preenchimento de, digamos assim, 3 pilares, né, de acordo com a teoria tripartida. 3 pilares para que um comportamento, um fato da vida, seja considerado uma conduta criminosa. Então, se eu cometo alguma coisa, se eu matar alguém, eu cometi um crime, o que vocês acham? Matei uma pessoa, cometi um crime, galera. Não dá para ter certeza, porque para que eu esteja diante de uma conduta criminosa, eu preciso que essa conduta seja uma conduta típica. Matar alguém é típico? É. Artigo 121, matar alguém. Mas além da tipicidade, eu preciso que essa conduta seja ilícita ou antijurídica, e essa conduta típica e ilícita tem que ser praticada por alguém culpável. Então vamos lá. Matar alguém é crime? Nem sempre. Claro, normalmente, em regra, sim. Peguei e matei uma pessoa sem nenhuma explicação, sem nenhuma justificativa, sem nenhum motivo, é crime. Agora, se eu matar alguém em legítima defesa, eu tenho um crime? Não, não tenho um crime. Mas eu excluo o quê? A tipicidade, a antijuridicidade ou a culpabilidade? Se eu matar alguém em legítima defesa, eu afasto a ilicitude da conduta, a antijuridicidade da conduta. A legítima defesa ela é uma excludente de antijuridicidade. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou tentar escrever aqui para vocês. Então, olha só, galera. O crime. Peraí. Crime é uma conduta típica mais ilícita. A ilicitude também é chamada de antijuridicidade, mais culpável. A tipicidade é a subsunção da conduta cometida a um tipo penal. Então, a tipicidade é quando o sujeito comete um comportamento que está previsto na legislação como sendo um comportamento criminoso. Então, matar alguém está no Código Penal, está na legislação penal,
como sendo uma conduta criminosa, matar alguém, existe esse tipo penal? Vamos procurar. Ó, vamos procurar o artigo 121. Artigo 121, homicídio simples, matar alguém. Beleza, a conduta ela é típica. Se eu bater em alguém e a pessoa ficar machucada, isso é uma conduta típica? Vamos procurar. Olha o que nos diz aqui o artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de alguém. Se eu bati em alguém e essa pessoa ficou machucada, eu ofendi a integridade corporal de outrem. Então, a minha conduta ela é típica. Se eu pego alguma coisa que não é meu, a gente falou ali, vocês, sei lá, se distraíram e eu peguei o celular de vocês sem violência, sem grave ameaça. Hackearam e eu, pum, peguei o celular e botei no bolso. É crime subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Eu subtraí, para mim, uma coisa alheia móvel, que é o telefone de vocês. Agora, se eu pegar o celular de vocês com o emprego de uma faca, eu peguei uma faca e disse, ó, fiquem quietos aí, não falem nada e passo o telefone. Nesse caso, a minha conduta ela é típica? Eu subtraí, para mim, uma coisa alheia móvel, mas eu empreguei, nesse caso, violência ou grave ameaça. Eu estou diante aí do crime de roubo, artigo 157, ó. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Esse é o roubo com violência imprópria, tá? Então, a regra é o roubo próprio, quando eu emprego a violência ou a grave ameaça para realizar a subtração, e tem a violência imprópria, que é quando eu, por qualquer meio, reduzo a impossibilidade de resistência do sujeito para, com isso, realizar a subtração. Tá, galera? Então, a tipicidade é isso. Minha conduta se amolda ou não a, ao tipo penal. Mas, opa, eita, derrubei tudo, peraí. Mas a tipicidade, ela também se divide em tipicidade material e tipicidade formal. Deixa eu tentar chegar aqui. Ó, então nós temos a tipicidade formal e temos a tipicidade material. Tipicidade formal é esse exame que a gente fez. A conduta do sujeito se amolda ao tipo penal, subtrair para si ou para outrem. Subtrair coisa alheia móvel para mim, se amolda ao artigo 155 do furto, sim. Então, a tipicidade formal está preenchida. Mas, o que a doutrina e a jurisprudência considera como sendo tipicidade material é a necessidade de um segundo exame. Esse comportamento que abstratamente, formalmente, se amolda a um tipo penal, esse comportamento que abstratamente se amolda a um tipo penal, ele causa de fato um dano, uma lesão a um bem jurídico, ele materialmente é uma conduta relevante, ele efetivamente é uma conduta relevante, então há necessidade de se fazer um segundo exame. Tipicidade formal, não há mistério, eu subtraí, vamos imaginar o seguinte, vocês se distraíram e eu peguei uma caneta do estojo de vocês. Peguei, botei no bolso e saí. O que eu fiz? Subtraí, para mim, coisa alheia móvel. Artigo 155. Agora, vamos imaginar que eu subtraí a caneta de vocês, que são figuras poderosas, advogados poderosíssimos, pessoas extremamente bem-sucedidas, que têm milhões de patrimônio declarados, milhões de patrimônio em imóveis, milhões de patrimônio em espécie, tem assim, ó, muito dinheiro, vocês são extremamente ricos. Eu, ao subtrair essa caneta de vocês, causei um dano, uma ofensa, uma violação ao bem jurídico, patrimônio de vocês? Sempre tem alguém que diz, mas era minha caneta de estimação. Vamos imaginar que não era caneta de estimação, era uma caneta BIC comum, normal. Eu causei efetivamente um dano ao patrimônio de vocês?
Não, vocês têm lá 15, 20 milhões de dólares, nem reais, né? Dólares em patrimônio, e eu subtraio a caneta de, sei lá, deve ser R$ 1, 50 centavos, 80 centavos. Isso não causa um dano ao patrimônio de vocês. Então, pode ser que se reconheça a atipicidade material dessa conduta. Qual é o instituto, qual é o princípio que regula isso? É o princípio da insignificância. Tá, galera? Então, no caso da caneta BIC, a gente tem nossa caneta aqui, se amolda formalmente e materialmente a gente pode dizer que não causou um dano ao patrimônio de vocês. Isso é uma hipótese de atipicidade material por meio do princípio da insignificância. Felipe, tem critérios objetivos para o princípio da insignificância? Tem, uh, tem algum... Qual é o valor máximo? O princípio da insignificância, ele, em regra, não tem critérios restritos, extremamente objetivos. O Supremo diz que tem que ser, a Supremo, STJ, enfim, a jurisprudência, a doutrina, diz que tem que ser examinado no caso concreto. Dentro de cada caso concreto, deve se examinar se o valor do bem subtraído é baixo, se a pessoa é primária ou reincidente, se o, se o furto cometido é um furto qualificado, é um furto simples, enfim, diversos fatores serão examinados para verificar se a tipicidade, se há, existe, né, tipicidade material no caso concreto. Tá, galerinha? Vamos adiante. Além da tipicidade, nós temos que ter uma conduta ilícita. Ilícita. Então, a conduta típica, ela já dá um indicativo, assim, de presença de ilicitude. Se eu mato alguém, eu já tenho uma fumaça, digamos assim, de ilicitude, uma fumaça de juridicidade, tá? Mas pode ser que eu tenha cometido o comportamento típico, mas não ilícito. Então, pode ser que exista alguma causa de exclusão de ilicitude. As causas de exclusão de ilicitude tornam, evidentemente, a conduta lícita. Não é uma conduta criminosa. Deixa eu ajeitar aqui. Quais são as causas de exclusão de ilicitude? Ó, lembrem do Bruce Lee. Quais são as causas de exclusão de ilicitude? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, e exercício regular de um direito. Então vamos lá. As causas legais de exclusão de ilicitude estão previstas no artigo 23 do Código Penal, são essas. 23 do Código Penal são essas: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Deixa eu voltar um pouquinho aqui sobre a insignificância. A insignificância está prevista na nossa legislação. Se eu ler o Código Penal ou a legislação especial, eu vou encontrar em algum lugar o princípio da insignificância? Não. Em nenhum lugar há expressa definição sobre o princípio da insignificância, tá? Mas a doutrina e a jurisprudência aceitam ele como sendo passível de aplicação na nossa realidade jurídica. Então, embora não esteja previsto expressamente em nenhum lugar, a doutrina e a jurisprudência aceitam
o princípio da insignificância. Vamos voltar então. Legítima defesa. O que é legítima defesa, galera? Quando, ó, até vamos ver aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês no próprio Código Penal. Legítima defesa, está no artigo 25, se eu não me engano. Opa. Artigo 25, legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então, a legítima defesa ocorre quando eu estou diante de uma agressão injusta, essa agressão ela é atual ou iminente, ela está acontecendo, alguém está me agredindo, ou iminente, quando alguém está em vias de me agredir, alguém está prestes a me agredir, a mim ou a um terceiro, e aí eu me defendo, eu repilo essa injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários. E aqui é bem importante, tá, galera? Esses critérios aqui, moderadamente dos meios necessários. Se o cara está me agredindo com uma faca, eu preciso usar uma faca para reagir a essa agressão? Não, não necessariamente. Se o cara está me agredindo com uma faca e eu tenho uma arma, eu posso usar essa arma para me defender. O que eu não posso fazer, galera? Eu tenho que usar essa arma para fazer com que a agressão pare. Então o cara tá vindo para cima de mim com uma faca, o cara é rápido, eu tenho uma arma, eu pum, dei um tiro no cara. O cara caiu no chão. Quando ele caiu no chão, eu não posso continuar na agressão. Porque senão acontece o quê? Senão acontece um excesso na legítima defesa. E aí, caso eu me exceda no exercício da minha legítima defesa, eu posso ser responsabilizado criminalmente. Olha aqui, ó, o excesso punível do artigo 23, parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, se eu dou um tiro no cara, o cara cai, eu vou para cima dele e digo agora, deu para ti, meu velho. Pá, pá, dou mais um, dou mais dois, posso responder por esse excesso, tá? Teve um caso, não sei se vocês acompanharam, eu não me lembro qual cidade foi, se foi em Bento ou em Caxias, mas era uma senhorinha, devia ter uns 90 e poucos anos, uma senhora bem velhinha, e entraram na casa dela de madrugada. A tiazinha estava dormindo, entraram na casa dela de madrugada, era um cara, entrou para furtar as coisas e tal, e ela tinha uma arma em casa e acabou matando o cara. E aí, no dia seguinte ao fato, ela foi dar uma entrevista para uma rádio, não sei se era para uma rádio ou se era para uma televisão, uma emissora de televisão, depois procura no Google, que essa história é real. E aí ela dando entrevista perguntar, senhora, o que aconteceu? Como é que foi? Ela, ai, meu filho, eu estava em casa dormindo, aí eu ouvi um barulho, achei que era meu neto, eu perguntei, fulaninho, é você? Aí me respondeu, você cala a boca, velha. E aí eu peguei, fiquei com medo, peguei a arma do falecido marido, e quando eu vi, a pessoa estava saindo, eu dei um tiro. Aí caiu no chão, ficou fazendo uns barulhos, eu disse, agora tu vai. Pá, dei mais um. Galera, é óbvio que é um caso delicado, né? É óbvio que é uma situação complicada, mas assim, eu conto isso para a gente cuidar a moderação, tá? Ali a agressão provavelmente já tinha cessado, a, a agressão injusta já tinha cessado e ela prosseguiu na execução. Mas é claro, tem todo um contexto. Ela está em casa de madrugada, ela é uma senhora, a pessoa é um jovem, tudo precisa ser avaliado. Aliás, os crimes dolosos contra a vida são julgados por quem, galera? Pelos jurados, né? O tribunal do júri é que julga os crimes dolosos contra a vida. E os jurados não precisam fundamentar a sua decisão. Estou dizendo isso porque, se vocês, mesmo que não achem que era legítima defesa, resolverem absolver a senhorinha, em caso de processo, poderiam absolver por uma espécie de clemência, de perdão. Mas nesse caso, eu acho que a senhorinha ela acabou até falecendo antes de ter qualquer repercussão à investigação. Galera, legítima defesa, então, é isso. Depois nós
temos o estado de necessidade. Estado de necessidade acontece quando o sujeito ele tem parecida com a legítima defesa, mas o estado de necessidade ele acontece no seguinte contexto, está no artigo 24. Diz o seguinte: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, no estado de necessidade, eu estou numa situação de perigo, e olha só, cuidado, a legítima defesa pode ser um perigo atual, que existe, ou iminente, que está em vias de existir. O estado de necessidade somente é autorizado quando o perigo é atual, ou seja, o perigo está acontecendo. Então, se eu estou numa situação de que eu estou enfrentando um perigo atual, que eu não fui eu que pratiquei e que eu não poderia evitar de outro modo, eu preciso sacrificar um bem jurídico para me salvar. Esse é um exemplo de estado de necessidade. Quem consegue pensar num exemplo? Já viram Titanic, galera? Vocês já viram o filme Titanic? Lembram lá, no finalzinho do filme, que tá o Jack e a Rose na tábua? Vamos imaginar, dizem, né? Dizem que cabia os dois naquela tábua, mas vamos imaginar que só coubesse um naquela tábua. E aí tá lá, o Jack congelando e a Rose plena em cima da tábua. Daqui a pouco o Jack começa a pensar, véi, conheci essa mina agora nesse barco, tô congelando aqui, vou morrer por causa dessa mina, mal conheço, velho. E ele derruba Rose, sobe na tábua e nada para longe. Tchau, Rose. Poderia se cogitar de estado de necessidade nesse caso? Olha só, ele estava enfrentando um perigo atual, ele ia congelar, houve naufrágio, eles iam morrer, alguns dos dois iam morrer. Foi ele que gerou o perigo? Não, não foi ele que causou a situação de perigo, foi um acidente. E, terceiro, um outro requisito que eu acabei não falando para vocês, o sacrifício do bem jurídico, o bem jurídico sacrificado tem que ter a mesma validade do bem jurídico preservado. Tá? Eu não posso sacrificar um bem jurídico de maior valor para salvar um bem jurídico de menor valor. Como assim? Vamos imaginar. Tem espaço para duas pessoas na tábua. Vamos ficar com o exemplo do Titanic. Só que agora, no Titanic, o Jack ele tem um cachorrinho, tem o Toby. É o Jack e o Toby. E aí tá o Jack ali congelando com o seu cachorrinho. E aí ele derruba a Rose porque ele quer subir e salvar o seu cachorro. Ele poderia salvar ele e a Rose, ficar os dois na tábua, mas ele opta por salvar um cachorrinho. Toby, nós temos tanta história juntos, nós temos uma afinidade tão grande, essa menina eu conheci agora, não vou te trocar por ela, vem Toby. E derruba a Rose. Nesse caso, estamos diante de estado de necessidade? Não. Por quê? Porque o Jack sacrificou o bem jurídico vida humana da Rose para salvar o bem jurídico vida canina, que tem menos valor do que o bem jurídico vida humana. Ai, prof, mas o meu cachorrinho é quase uma pessoa. Eu sei, mas pro direito não é bem assim. Tá, galerinha? Inclusive o meu tá por aqui, tá? Deu um latido agora há pouco. Outra questão importante. Outra diferença entre o estado de necessidade e a legítima defesa. Galera, na legítima defesa, você não precisa fugir do perigo, tá? Você não precisa fugir do perigo, você pode reagir a essa agressão. Então, mesmo que você tenha a opção de fugir ou reagir, na legítima defesa você pode reagir. Isso é lícito. No estado de necessidade, se você tem a opção de fugir daquela situação de perigo, de não enfrentar aquela situação de perigo, você deve optar por essa situação, essa saída, tá? Você não pode optar por sacrificar o bem jurídico. Como assim? Vamos dar um exemplo. Dois funcionários estão trabalhando, sei lá, numa obra e a obra começa a pegar fogo. E aí tem duas saídas, uma mais perto e uma mais longe. E tu tá correndo para a saída mais perto e tu vê que o cara tá na tua frente. Tu vai ter que correr até a saída mais longe. Tu conseguiria chegar, mas ia te dar mais trabalho. Tu não pode.
derrubar o cara da frente, fazer com que ele morra para sair pela saída mais perto. Aí não está configurado o estado de necessidade. Agora, se for a única saída, só tem aquela saída e só vai dar tempo de passar um. Aí tu pode derrubar o cara para se salvar, tá? Vamos voltar ali, galera, para o nosso quadrinho. Então, conversamos, né, sobre a legítima defesa, conversamos sobre o estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal. O que é estrito cumprimento do dever legal, galera? Imagina o seguinte, o oficial de justiça vai cumprir um mandado de penhora, ou a polícia vai cumprir um mandado de busca e apreensão. E a polícia entra na casa do sujeito, cumprindo o mandado de busca e apreensão. Pode a polícia ser responsabilizada por violação de domicílio, invasão de domicílio, por ter entrado na casa sem autorização? Claro que não, estão cumprindo o dever legal. Ou ainda, se a polícia está perseguindo um sujeito, o sujeito reage e no uso moderado da força, o fugitivo acaba sendo machucado. Pode o policial responder por lesão corporal? Galera, nesse caso, se não houve nenhum abuso, se não houve nenhum abuso de autoridade, se foi o uso moderado da força, não. Por quê? Porque o policial estava cumprindo o dever legal, que era de realizar a prisão do sujeito, do criminoso, tá? Então, eventualmente, você causa uma conduta típica, mas você está cumprindo um dever legal, como no caso da apreensão, busca e apreensão por parte da polícia ou do oficial de justiça, ou no caso da prisão, também pelos policiais, tá? E depois nós temos o exercício regular do direito, galera. O que é o exercício regular do direito? Vamos imaginar o seguinte: eu resolvo praticar boxe. E aí eu tô na academia, tô empolgado, começo a me empolgar nos treinos. E aí tem um negócio que chama sparring. E aí um dia eu resolvo participar do sparring. Sparring é um combate, um treino. As pessoas, o pau come. As pessoas vão lá e, pum, tentam e praticam de forma intensa, enfim, o esporte. E aí eu tomo uma ruim nesse sparring lá, apanho e fico machucado, fico com o olho roxo. Posso ir na delegacia de polícia e registrar um boletim de ocorrência por lesão corporal? Poder eu posso. Mas essa conduta, imagina, chegar lá na delegacia, doutor delegado, vim aqui registrar um BO. Doutor delegado, vem aqui registrar um boletim de ocorrência. O que houve, meu filho? Te roubaram? Te bateram? Tentaram te matar? Pegaram tuas coisas? Não, fui na academia e me dei mal no sparring. Esse comportamento é um comportamento típico, por quê? Porque eu fiquei, o cara, meu adversário, ele causou uma lesão corporal em mim, ele ofendeu a minha integridade física, mas não é um comportamento ilícito ou antijurídico. Por quê? Porque ele estava exercendo regularmente um direito, que é o direito da prática desportiva. Tá, galera? Tranquilo em relação a isso. E para a gente encerrar, nós temos ali a tipicidade e a ilicitude, e a gente vai depois para culpa. Opa, deixa eu achar aqui. Mais culpabilidade. A culpabilidade, ela é composta pela imputabilidade, pela potencial consciência da ilicitude e pela exigibilidade de conduta diversa. Então vamos lá, galera.
A imputabilidade é, o legislador estabeleceu que algumas pessoas são imputáveis e outras não. Imputável é quando você pode responder perante a lei penal. Então, por exemplo, todo mundo que tem menos de 18 anos é inimputável. O cara pode ter 17 anos, 11 meses, 29 dias, ele é inimputável. Menor de 18 anos é inimputável, então não responde por crime. Tá, e se o menor de 18 anos matar alguém, o que acontece? Vai responder por um ato infracional, vai ser processado por um ato infracional, vai ser o direito da criança e do adolescente, o ECA, que vai regulamentar essa situação. Mas o cara é um gênio, o cara é muito esperto, o cara é super maduro. Não importa, é um critério absoluto. Menor de 18 anos é inimputável. A inimputabilidade pode acontecer também por alguma doença, alguma situação mental. Então, se o cara não tem condições de compreender o caráter ilícito da sua conduta ou de se determinar de acordo com esse entendimento, ele também é considerado inimputável. Se o sujeito ele é parcialmente capaz de entender o caráter ilícito da sua conduta ou de se determinar de acordo com esse entendimento, então o cara entende, mas não entende tanto, ele não é inimputável, ele pode ser considerado semi-imputável. A pena dele é reduzida. Então ele vai responder, mas ele não vai, mas ele pode ter a pena diminuída. Tá, e se esse cara é doente, ele mata uma pessoa, o que acontece com ele? Ao final do processo, caso se constate a inimputabilidade, ele é absolvido impropriamente. O que significa dizer? A absolvição imprópria é aquela em que se reconhece que nós não estamos diante de um crime, por quê? Porque falta, carece a culpabilidade do agente, mas é possível que se imponha ao sujeito uma medida de segurança. Tá, olha só, você não cometeu um crime, porque você não sabia o que estava fazendo, mas você é um cara perigoso, você precisa de tratamento. Então, não é uma pena de prisão, é uma medida de segurança, que é um tratamento. Tá, galera? Depois nós temos a potencial consciência da ilicitude. Potencial consciência da ilicitude é a verificação sobre se naquele caso específico, aquele sujeito específico, dentro daquelas circunstâncias específicas, sabia que o que ele estava fazendo era ilícito, sabia que aquele comportamento era um comportamento equivocado. Aqui entram os erros. Nós temos o erro de proibição. Por exemplo, uma questão que já caiu para a gente na OAB, uma questão que eu achei bem mal formulada, poderia ser melhor, mas foi a seguinte: dizia que na Copa do Mundo, aqui no Brasil, um holandês veio assistir os jogos e que eu era um holandês jovem, que nunca tinha saído da Holanda, que não conhecia muito sobre o mundo, não conhecia muito sobre o mundo, e ele veio assistir os jogos aqui na final. Ele estava nervoso e ele acendeu um cigarro de maconha para relaxar. E aí perguntava se a gente estava diante de um erro, ou qual é o instituto que a gente estava diante. Caso seja verdade, olha só, aqui a gente tem que entender. Imaginemos que, de fato, na cabeça do cara se passou isso. Na cabeça dele, ele não estava fazendo nada proibido. Né? Tá, mas porra, como é que não sabe? Tudo bem, concordo com vocês. Mas vamos fazer um exercício dogmático aqui. Depois a gente poderia até falar sobre o erro excusável ou inexcusável. Então, desculpe, nesse caso, se de fato ele não sabia, ele agiu em erro de proibição. Em erro de proibição. E aí, portanto, não tem culpabilidade. E a exigibilidade de conduta diversa ocorre quando o sujeito diante, a gente deve verificar se o sujeito tinha como agir de forma diferente. Dentro daquele caso, dentro daquelas circunstâncias, o sujeito tinha como agir de forma diferente, ou se por alguma circunstância ele agiu em inexigibilidade de conduta diversa. O que seria um exemplo de inexigibilidade de conduta diversa? Seria também a que a gente chama de coação moral irresistível, que acontece quando, por exemplo, o sujeito está com a sua família sequestrada e o sujeito é gerente do banco, está com a sua família sequestrada, e aí obrigam ele a abrir o cofre do banco, obrigam ele a abrir o cofre da agência bancária.
Nesse caso, não seria razoável exigir um comportamento distinto, um comportamento diverso. Tá, galera? Era isso que eu gostaria de falar com vocês. Eram essas as circunstâncias que eu gostaria de conversar com vocês hoje. E qualquer coisinha me chamem, tá? Estou à disposição. Estou à disposição de vocês, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, só me chamar. Beijo no coração, fiquem com Deus. Até mais.